Uhum. Então, gente, boa noite. Então, a gente inicia agora em 2023, né? A nossa primeira reunião de organização. Nós vamos agora para o terceiro circuito de feira de semente da Chapada dos Veadeiros, dando continuidade nessa linha do tempo tão bacana, né? De valorizar a agricultura tradicional, as sementes tradicionais e especialmente as guardiãs e os guardiões que mantêm esse material, né? Então, assim, com muita alegria, e aí eu queria fazer uma referência especial à nossa querida Claudinha, né, que foi a pessoa que deu uma puxada de orelha, porque a gente está passando da hora mesmo, nós já estamos em cima, né, da época que nós costumamos fazer esse encontro, então, é assim, é com muita alegria. Então, é o primeiro de vários encontros onde a gente vai estar dialogando e construindo, né? Então, a gente começa com esse grande abraço, com um chamado para pessoas de vários municípios, no contexto de circuito mesmo de feira, e depois a gente passa por um momento que é aquela coisa de pegar na organização municipal, né? Onde cada município vai se organizar e vai ver assim qual que é a melhor forma de conduzir, né, essa feira localmente. É um grande desafio posto para nós hoje, que aí seria muito importante, é que nós conseguíssemos sair daqui com um pontapé inicial, dentro das possibilidades de cada município, da gente já selecionar a semana que nós vamos realizar essa feira, com uma data, né, uma data, uma proposta de data de cada um dos municípios, dentro dessa semana, que é o pontapé inicial. O terceiro circuito de feiras de semente, o histórico das feiras de semente na Chapada dos Veadeiros, ele começa de uma forma muito diferente, né, diferenciada. Em 2010, um antropólogo, membro da comunidade aí, morador de Alto Paraíso e membro da cooperativa dos produtores agroecológicos da Chapada dos Veadeiros, Cooperfrutos, faz uma viagem e visita uma feira de troca de sementes numa terra indígena, volta animado, 2011 mobiliza um pequeno grupo, e em 2011 a cidade de Alto Paraíso foi seu primeiro encontro e feira de sementes. A partir daí, esse movimento, ele cresce, né? E Alto Paraíso começa a centralizar, né, essa mobilização enquanto feiras de semente da Chapada dos Veadeiros. Até que em 2019, com o advento da Covid, foi o grupo organizador que vem reunindo vários coletivos, né, como o NASPA, o NB Cerrado, as secretarias, né, de Alto Paraíso, todas elas, 2019, o grupo resolve inovar em plena Covid, né, para fazer a primeira feira do Brasil online, né, e aí o DAX tem uma função muito importante, né, com relação a todo esse apoio e essa agregação de conhecimento, de informática, outras pessoas também, cada um trazendo suas habilidades para compor esse movimento bonito aí, né, das feiras de sementes, sem esquecer, né, a gente caminhando nessa linha do histórico, da força da Nina Laranjeira, do nosso grande amigo Sati, de todo mundo, né, que se agregou, eu vou esquecer das pessoas também, né, da Cláudia, do Dax e de tantos outros que vêm se agregando nessa mobilização da feira, reunidos nesse coletivo, né, da Rede Pouso Alto de Agroecologia. Também, né, em 2020, 2021 teve uma inovação muito grande, quando reunidos para organizar a Feira de Alto Paraíso, esse coletivo organizador falou, gente, está passando da hora de outros municípios fazerem seus encontros, né? Vamos ligar para Cavalcante, para o secretário de Agricultura de Cavalcante, secretário do Meio Ambiente, vamos ligar para Colinas para descobrir quem está na secretaria, e aí foi que outros municípios começaram a fazer as suas feiras também. Então, em 2021, além de Alto Paraíso estava na sua 10ª feira de sementes, né? São João da Aliança, Campos Belos fizeram sua primeira feira. No ano passado, no segundo circuito de feiras, né? Circuito regional de feiras, né? Alto Paraíso foi para a sua 12ª
feira, Campos Belos para segunda-feira, São João da Aliança para segunda-feira, Colinas para primeira e Cavalcante resolveu, né? A gente conversou com o secretário de Cavalcante, secretário de Teresina, eles resolveram, Teresina na ocasião falou, não, a gente está sem força para a gente fazer sozinho, as cidades são próximas, a gente vai compor com Cavalcante, nós vamos levar alguns agricultores para a feira de Cavalcante. E assim foi feito, né? O segundo circuito de feiras, a proposta desse circuito regional de feiras é vir a ser também uma proposta de turismo e também promover, porque a conservação local das sementes, ela se faz por meio da promoção da circulação do material genético, das sementes tradicionais, especialmente do conhecimento. Então, uma possibilidade de ter intercâmbio entre essas feiras, né? E com isso, Alto Paraíso se destacando, Alto Paraíso não, gente, a Chapada dos Veadeiros, né, se destacando num cenário nacional de organização de feiras de sementes, inovando no contexto dos municípios estarem conversando e buscando datas próximas, né? E aí, sem esquecer também, Alto Paraíso, né, o grande apoio da Ivonete, né, que está sempre apoiando, da Ivonete, da própria prefeitura, né, e também dos responsáveis, né, pelo espaço da feira, que são os agricultores, especialmente o Virgílio, né, que tem aberto sempre a possibilidade da gente fazer junto, né? Então, esse grande abraço, esse grande movimento que a gente esse ano quer partir, quer continuar para o segundo circuito de feira de sementes na Chapada dos Veadeiros, quem sabe trazendo outros municípios, né? Então, assim, meu nome é Terezinha, eu vou abrir para contribuições e especialmente com esse nosso desafio. Vamos tentar hoje sair com o nosso calendário, uma proposta de calendário para a gente conversar em cada um dos municípios. É isso aí, pessoal, está aberto. Quero cumprimentar a Ivonete aqui, Cecília Ricardo, enfim. Bom, uma coisa que a gente já conversou, e eu voltei a conversar com o Virgílio no domingo, é a gente começar no dia 21 de setembro, na quinta-feira. Nós sempre tivemos, para as pessoas que não são de Alto Paraíso, nós tínhamos uma feira nas quintas-feiras. E a feira foi se enfraquecendo, então a gente aproveita a quinta-feira para voltar a fortalecer. Então já combinamos com o Virgílio de ser 21 de setembro, sincronicamente, a priori, é o primeiro dia da primavera. Temos mais um participante animal, representando os animais aqui. Então, a nossa seria quinta-feira, no dia 21. A gente tem feito nas quintas-feiras, então voltaria a fortalecer a das quintas-feiras. A Selma, no ano passado, nós tivemos que falhamos uma semana para Cavalcante, mas Cavalcante já poderia marcar a sua. Colinas, no ano passado, fez numa própria feira de sexta-feira, não é, Terezinha? A Terezinha que sabe histórico de tudo. Ela tem tudo anotado, eu não lembro de nada. Mas em Campos Belos, a gente convidou a Franciele e também o Mário do Balanço. Eles fazem a feira no dia da feira deles, que é no domingo. Então, a gente poderia seguir quinta, algum município assume sexta. Cavalcante, que tem aquela feira na sexta-feira, poderia fazer no dia 22, eu já estou sugerindo aqui, naquela feirona. A feira cresceu bastante, né, Selma? E a feira de sementes foi muito legal. Então, poderia aproveitar na sexta-feira, quem sabe do dia 22, e aí quem tem alguma feira no sábado, e no domingo 24, de São João da Aliança.
E nós temos que ir vendo com os outros o que é aqui o Alan dizendo, a feira ficou bem agitada. Em Cavalcante, no ano passado, a Selma e Jurani colaram uma feira de sementes, que ficou ótimo, casou perfeitamente. Nós podemos pensar sobre isso. E para eu terminar o que eu estou falando aqui, o Gustavo Dage está entrando e parece que tem uma proposta. Fica aberto aí, Gustavo, Ivonete. Então, o Alto Paraíso marcou dia 21, e aí a gente pensa a continuidade disso. É isso. Rapidinho, Claudinha. Então, eu tô de férias, né? E aí, hoje, eu estava acompanhando o grupo, mais ou menos, o Jurani entrou em contato comigo, né? Que ele está em Brasília, parece que foi numa consulta com a filha, e o secretário de Agricultura está na comunidade do Salinas, né? Que é o festejo do Calunga, né? Está nessa fase agora. Aí estão para lá, que a prefeitura vai com comitiva para esse festejo. E o João Filho, que é o secretário de Agricultura, está lá. Aí ele perguntou, você vai participar? Eu falei, que eu estava em outra reunião, e aí eu vi o link. Realmente a feira do ano passado foi maravilhosa, toda sexta-feira tem uma feira, né, e a gente uniu as duas e pelo menos eu gostei muito, foi bem aproveitosa. E aí eu posso estar repassando, Cláudia, para o Jurani, né, porque acho que parte dessa secretaria, a Secretaria de Meio Ambiente entra como apoio, né? E aí eu posso repassar para ele, que eles que ia tentar ver se dava tempo dele entrar às 19, mas acabou que acho que não deu, né? E eu posso repassar para ele que foi falado aqui, e a gente articular. E aí havia caído, minha internet caiu, eu não vi o que se falou anteriormente. A proposta seria para 22 de a feira aqui em Cavalcante. Não deu para me pegar essa parte anterior que você falou. É setembro, a gente sempre faz logo no início das águas, 22 de setembro. Aqui, 21 de setembro. Cavalcante poderia ser na feira do dia, na sexta-feira. Dá dia Eu vejo com 22. ele. E aí Cavalcante, Cavalcante Teresinas, né? Junto, vocês lembram? Foi. O pessoal de Teresina levou agricultores para Cavalcante, né? Então, vocês teriam que ter um acordo entre os dois, né? Secretários aí, ver como que ficaria melhor, né? Ou garantir a Eu ida de acho que mais agricultores, né? Teresina. sim, eu acho mas é a agenda, né? Que precisa ver. Às Uhum. vezes eles faz questão da presença do prefeito dos outros setores, e aí acho que é só questão de agenda mesmo, dá tempo de articular aí para fazer uma feira bem. Então, a gente já tem aqui duas propostas de data, né? E casando com movimentos que acontecem no próprio município. Vamos ver os outros. Dax? Oi? Depois que a gente terminar a pauta das datas, eu gostaria de fazer uma sugestão relacionada à divulgação, da gente usar o site da Rede Pouso Alto. Como é proibido vender sementes pela internet, eu acho que a gente poderia, então, criar uma seção de banco de sementes dentro do site da Rede Pouso Alto, uma seção de guardiões e de banco de semente, né? E também isso demandaria, no caso, eu acho que a gente poderia investir em publicar conteúdo no Instagram, fazer lives também, aí eu posso montar essa agenda e, se possível, captar um dinheirinho para colocar no Instagram, para a gente fazer uma feira com uma presença de população, de comunidade sem precedentes. Eu acho que a gente poderia, assim, com um pequeno investimento semanal, atingir muita gente.
Então é isso, eu acho que a gente poderia colocar o portfólio de tudo que vai aparecer lá, os protagonistas, as sementes, tudo no site da Rede Pouso Alto. E divulgar nas mídias sociais. Ivonete está com a mão levantada. Boa noite a todos. Estou aqui tentando me acertar aqui do telefone, que não para quieto, gente. Dizer que estou feliz mais uma vez, né, de poder contribuir com a feira. Nesse primeiro momento, agora, a gente para tratar mesmo das questões, né, em relação à questão das datas. Fazer aqui meio que um adentro aqui, né, sobre a questão de que a gente, no ano passado, nós tivemos muito problema em relação a gente poder visitar as outras feiras, né, por questão de transporte mesmo. E acho que o Gustavo está aí para fazer uma proposta bem legal para a gente. Para que isso aconteça, a gente tem que organizar de forma que as feiras aconteçam de forma consecutiva. Né? Assim, para a gente ver se a gente consegue também visitar as outras feiras, né, dos outros municípios. Também dá oportunidade para os outros também virem visitar a nossa feira. Então, acho que é muito importante a gente agora observar isso, né, porque é o momento agora de somar forças, e eu acho que a proposta que o Gustavo tem para a gente é bem legal. Então, queria só fazer essa colocação mesmo. Em relação à questão da data, para mim tudo bem, sem problema em relação à data, minha carga de vocês mesmo marcar a data, e para mim está tudo bem, que vou me programar de acordo com a data. Mas se a gente observasse bem, da gente poder, né, se a gente tivesse a oportunidade de podermos, né, estar visitando essas outras feiras, seria bem legal. A gente está trocando isso aí, as experiências, seria bem importante para a gente. Acho que é isso. Opa, se mais alguém quiser falar, a gente ouve o Gustavo, né? Eu vou pegar a palavra então, Terezinha, pode ser? Pode. Oi, eu sou a Cecília, sou aqui de Cavalcante. Eu estou agora como presidente do Conselho de Meio Ambiente aqui de Cavalcante. Ano passado eu tive na feira também, ajudei um pouquinho no dia na montagem por aqui, acho que foi muito bonita. Como a Selma falou, né, tem que, claro, confirmar com o secretário de Meio Ambiente e o secretário de Agricultura, mas colocando como conselho, né, que a gente pode também tá auxiliando no que for possível aqui, seja na divulgação, na articulação, aqui em Cavalcante. Essa data, para mim, aqui em Cavalcante também é legal, é uma data que tem eventos antes, tem eventos depois, então acho que ficou uma data boa. E só para falar sobre sexta-feira, no ano passado foi na sexta-feira, né, junto com a feira, e foi muito lindo. E eu acho que também sou a favor dessa ideia, da gente pegar quinta em Alto Paraíso, sexta aqui para valorizar também valorizar a nossa feira aqui e dar continuidade talvez ao circuito nos outros dias, nos outros municípios. É claro que, como a Selma falou, né, a confirmação oficial aqui do município tem que vir dos secretários, mas só para colocar o conselho apoiando também aqui no que vocês precisarem aqui no município de Cavalcante. Era só isso. Uhum. Então, a gente poderia ouvir o Gustavo, a proposta do Gustavo, ou teria alguém para complementar, que quisesse comentar alguma coisa no contexto geral das feiras? O Gustavo vai entrar com uma proposta, né? Segundo a Ivonete. Terezinha, aí eu só queria, assim, às vezes tem algumas pessoas que não conhecem, para dizer de qual cidade é, entendeu? Uhum. Eu mandei mensagem agora para a Franciele e para o Mário do Balanço, sabe?
já falando dessas duas datas, para ver se eles entram na reunião ou se dão uma devolutiva. E a gente também tem um desafio de mobilizar outros municípios, porque a ideia, né, é que esse circuito regional abrace todos os municípios da Chapada dos Veadeiros. Esse silêncio quer dizer que é para o Gustavo falar, é isso? É isso? E aí, a gente... Bom, e aí, Gustavo, é que nós também, Terezinha, já que o Gustavo ainda não se manifestou, nós temos também que mobilizar os nossos próprios agricultores, e no ano passado, até o ano passado, também tinha a inscrição dos agricultores, tinha um Facebook da feira. Então, assim, na verdade, o SAT é que coordenava isso, possivelmente o DAX tenha... Eu estou falando de Alto Paraíso, né? Porque também no ano passado veio muita gente para a feira, mas, de qualquer forma, nós temos que recontatar com todo mundo. Estando a Ivonete aqui, vai ser muito legal, porque também facilita a presença de uma secretária da Agricultura para todos. Eu não sei se todos sabem aqui, se é a Selma, a Cecília. A Ivonete é a secretária de Agricultura de Alto Paraíso. Ah, No ano legal, não passado, sabia. Ivonete... Então, estou apresentando Ivonete. É que a gente começou pela 7, então quem foi chegando acabou não pegando. Mas, enfim, Ivonete nos ajudou muito em termos de alimentação. Veio toda uma garotada de uma escola rural, que é do Educandário Humberto de Campos, que tem um trabalho também já com sementes. Então, a Selma, você continua trabalhando com o Jurani, né? Na verdade, Isso. como eu te falei, ele me solicitou, né, para colaborar e a Secretaria de Meio Ambiente entrou como parceira. Sim, sim. Mas, na verdade, o foco ficou maior na Secretaria de Meio Ambiente pelo fato deles, na época, ser só diretoria, né? Hoje, eles têm uma secretaria, que está o João Filho como secretário. Mas a secretaria, eu particularmente, vamos continuar dando apoio, né, à Secretaria de Agricultura, que vai partir da Secretaria de Agricultura. Inclusive, foi o Jurani que pediu para mim participar da reunião, que ele está no hospital em Brasília com a filha dele. E o João está na comunidade, como eu disse, nos festejos lá da Salinas, que é de praxe todo ano, a prefeitura ir com a comitiva para esses festejos do Calunga. Sim. Então, assim, é muito interessante isso. Nós temos a presença da presidência do Conselho de Ambiente, Cavalcante, unindo com a agricultura. Em Alto Paraíso, a gente agora tem a Ivonete, então tem uma presença mais marcante da Secretaria de Agricultura, inclusive se tornou uma secretaria, né, Ivonete? O ano passado ainda não era uma secretaria. Então, tudo que a gente vai fazendo, a gente vai fortalecendo a própria governança dos municípios. Sim, Isso Cavalcante também se tornou secretaria esse ano. Então, pois é, então a gente está avançando, cada coisa que a gente faz vai sendo ampliando essa governança dos municípios, isso é muito legal. A Cecília eu conheço das feiras de Cavalcante, mas lembro da Cecília na feira, a feira foi linda em Cavalcante. Então, eu acho que esse dado é importante. Isso pode ser dentro do nosso histórico, desse fortalecimento de governança mesmo, da presença de todas essas coisas que a gente vai fazendo. Bom, quero chamar o Gustavo ainda, o José Ivan, que só aparece na tela, mas o José Ivan é ligado com os Conselhos de Segurança Alimentar de Brasília, e ele participa de todas as feiras
levando sementes e mudas. O José Ivan é bem um articulador e sempre participa das nossas reuniões. Então, vamos ver o que será que está acontecendo com o Gustavo. Ainda estamos no aguardo do Gustavo. Nós temos que conversar, ver como é que Dax assumimos essa questão de voltar a conversar com os agricultores de Alto Paraíso. Então, nós estamos fazendo duas coisas aqui, na verdade. Estamos mobilizando Alto Paraíso e também construindo essas coisas já com Cavalcante. Aí, Gustavo. Ele está. Na minha tela tem 2 Gustavos de Brasília, que faz a certificação de alimentos, certificação de orgânicos na Chapada dos Veadeiros, mas ainda não estamos tendo a fala. Assim, só a questão de aviso, eu já mandei mensagem aqui para a secretária de Agricultura de Colinas, para o Mário do Balanço, que é o secretário de Agricultura de São João da Aliança, e para a Franciele, né, que é uma professora lá de Campos Belos, que é a animadora do movimento de feiras, já indicando a data, né, fechada de Alto Paraíso e Cavalcante. Oi, Gustavo. É você agora. Alô? Opa. Estão me ouvindo? Uhum. Então, por segurança, eu estou entrando pelo celular e pelo notebook, mas não estava tentando acessar o microfone, não estava conseguindo acessar o microfone. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Ok. Então, boa noite a todos e todos. Estou bastante feliz aqui de estarmos na reunião com a Cláudia, com o Zé Ivan, com o Dax, Cecília, Bonetti, Terezinha, todo mundo, né? Então, gente, nós estamos terminando o projeto, essa primeira etapa do projeto. Está dando eco. Vocês estão vendo um eco aí? Não? Alô? Tá ótimo, pode mandar brasa, Gustavo. Ah, tá, porque está dando eco do celular com o notebook aqui. Então, nós estamos terminando essa primeira etapa do projeto de certificação orgânica na Chapada, mas tem um resíduo de aplicação, que é um recurso da emenda federal do deputado Rubens Ottoni, e sobrou um recurso de aplicação que nós podemos solicitar ao Ministério da Agricultura utilizar esse recurso de aplicação. E, se for o caso, a gente precisar de algum documento de vocês enfatizando que é importante usar esse recurso, eles poderiam liberar para a gente poder ajudar na infraestrutura da feira. E aí, liberando esse recurso, eu estava comentando até com a Cláudia, no dia que a gente visitou o seu Eugênio lá e com o Ivonete também, por exemplo, a gente teria recurso para pagar gasolina e diesel dos produtores poderem ir nas cidades em seus carros próprios, a gente poderia arcar com os custos de combustível, arcar com o custo de alimentação nas cidades, fazer uma parceria com alguns restaurantes locais, para que as pessoas, os produtores principalmente, né, teriam que fazer uma espécie de um cadastro de produtores de cada cidade que realmente tenham disposição e que estejam trabalhando com as sementes, né, que a gente possa então cadastrar essas pessoas e a gente ter um recurso para ajudar no transporte entre as cidades, ou seja, com gasolina ou diesel, recurso para ajudar na alimentação das pessoas nessa cidade. Eventualmente, a gente teria que estudar uma questão de recurso de diárias, dependendo da quantidade de pessoas e uma parceria com alguma pousada, alguma coisa assim que a gente pudesse fazer uma tomada de preços, né? E, eventualmente, também aluguel de ônibus. Então, a gente poderia, temos que precificar tudo isso, né? Quanto é que vai custar aluguel de ônibus entre as cidades, preço de pousada mais em conta, preço de restaurante, e a gente poder, então, ajudar, digamos assim, numa expedição das sementes, mudas de sementes. Então, que as pessoas pudessem, por exemplo, sair de Colinas na segunda-feira, se a feira de Colinas for segunda-feira, dia 20, então acontece a feira, por exemplo, em Colinas, depois o pessoal vai para Alto Paraíso e vai subindo
Cavalcante, Teresina, Campos Belos, mas que os produtores pudessem, pelo menos, participar do máximo possível de feiras, né? E tivesse esse intercâmbio dos produtores de cada cidade, todo mundo se conhecesse e pudesse fazer reuniões de integração entre eles. Então, a proposta seria, uma delas seria essa. Tem uma segunda proposta de roda de conversa, que até envolve o DAX também, mas a primeira seria essa, para ver o que vocês acham disso. E também tentar conseguir algum apoio do governo federal, porque estamos com um contato muito bom com o superintendente do INCRA, aqui em Brasília, que atende a região da Chapada, com a superintendente de órgãos que também atendem a Chapada aí, inclusive superintendente da Caixa Econômica e de outros órgãos federais aí, da CONAB. Então, que pudesse ter apoio do governo federal nesse intercâmbio dessa região, né? Mas a primeira proposta seria essa, a gente solicitar esse recurso do Ministério para poder ajudar na infraestrutura da feira nesse formato. O que vocês acham? É só notícia boa. Eu vou falar que é uma notícia maravilhosa, Gustavo, né? E não tem outra palavra, a gente tem que se debruçar sobre esses cursos para montar a proposta, né? Muito bom. Não sei. Uhum. Observando que a Cooper Frutos tem um ônibus, né? Talvez esse ônibus pudesse ser usado no transporte, subsidiado com recurso desse saldo aí. Muito bom. Exato. Então, isso seria Eu a acho que a primeira gente proposta, né? tem que ver, Gustavo, nós tínhamos que ver quanto é esse recurso, para ver para quantas pessoas, conversar sobre o ônibus, o Dax tem razão, e também aí vendo pousadas, como é que seria isso? Teria que ver quanto é esse recurso. Na verdade, é a primeira vez que na primeira reunião alguém fala em dinheiro e tem como apoiar, o que é ótimo. Mas, de qualquer forma, teria que ver quanto é esse recurso para a gente poder agilizar essa questão, não é, Terezinha? Estou vendo aqui a cara da Terezinha, a primeira vez que a gente recebe uma ideia de apoio. Bom, então é isso, nós temos que ver quanto é isso para ver como é que a gente agiliza, porque também, de qualquer forma, nós também gostaríamos de pedir algum apoio financeiro aqui, Ivonete, se podemos manter também alimentação para os agricultores que vêm aqui em Alto Paraíso. Essas coisas têm que ser conversadas mais pessoalmente, mas, de qualquer forma, a gente já amplia. E eu também já enviei uma documentação para o secretário de Cultura aqui de Alto Paraíso, porque o ano passado, pela primeira vez, a gente conseguiu um apoio para um grupo de Alto Paraíso fazer o fechamento da feira e conseguimos um apoio financeiro, uma coisa rara. A questão é que nós estamos muito em cima do tempo também, por isso que eu estava preocupada com data, porque hoje é dia 17 de julho e estamos muito em cima, já é muito próximo de setembro. Por isso, como... bom, enfim, é isso. Então, e já vou deixar a palavra, mas coisa que eu acho importante, nos nossos discursos atuais sobre feira, a gente marcar a importância das sementes numa discussão de segurança alimentar, começar a colocar esse tema no nosso discurso. E outra coisa mais é que as feiras também servem como educação alimentar e nutricional. Eu tenho defendido isso, como eu trabalho com isso e tenho que defender esses conceitos, então a gente inclui esses dois conceitos, a questão da segurança e a questão da educação alimentar. É isso. A Ivonete está com a mão levantada, Ivonete.
Então, primeiro vou me direcionar ao Gustavo. Gustavo, se precisar de documento relacionado à questão do município, a gente vai trabalhar em cima disso para que a gente consiga esse recurso, né? Para a gente é muito importante. Eu acho que, assim, é somar forças agora mesmo e a gente reforçar, né, Terezinha, que essa documentação. Acho que é o momento da gente correr atrás disso urgente. E a outra questão é que eu acho que se a gente agora não começar a focar nisso e fazer uma reunião por semana, porque já está muito próximo. Então, para a gente dividir tarefas, até nessa questão mesmo de conseguir esse recurso, para a gente dividir tarefas, né? Que alguém procure, eu acredito que eu não sei, Gustavo, como é que funciona isso, são a mesma questão, né, dos 3 orçamentos, mas a gente dividir tarefas agora no momento, para ver se a gente consegue, sim, esse recurso. Isso para a gente seria um ganho. A gente nunca ouve isso antes, de alguém vir nos oferecer dinheiro de uma forma, né, de recurso, para a gente trabalhar de uma forma, assim, que a gente precisa simplesmente correr atrás de uma documentação. E eu acho que é o momento da gente se esforçar e correr, sim, atrás desses documentos. A outra questão, Claudinha, em relação à alimentação, né, na questão do município, sim, nós vamos fazer o levantamento, vamos ver a quantidade que vai ser precisa esse ano, o que a gente vai fazer, de que forma que vai ser feito, e nós vamos, sim, dar continuidade ao trabalho do ano passado. Eu acho que talvez, não sei se esse ainda é o momento, eu acho que esse primeiro momento foi mesmo para a gente falar da questão das datas, né? Mas, por felicidade, recebemos o Gustavo aí com a notícia boa. Então, acho que é isso, no momento é isso. E a gente focar mesmo na questão agora das frequências das reuniões, porque é muita coisa para pouco tempo. Isso. Eu queria só fazer uma pergunta, assim, quando o negócio está tão bom, essa história dessa possibilidade de recurso, que eu estou querendo só esclarecer, que a gente fica até assim meio tonta. Gustavo, nós estamos falando no mínimo de 5 municípios, é isso? De alimentação, transporte, o transporte entre esses 5 municípios, nós estamos falando aqui de 5 municípios. Seria um recurso para o terceiro circuito regional de feiras de semente, é isso? Então, para vocês entenderem, nós fizemos uma aplicação de um questionário para todo mundo que participou do projeto, né? E várias pessoas reforçaram que apoiar a feira de semente era uma ação importante. Então, nós estamos assim, fundamentados para solicitar a liberação desse recurso, primeiro por esse questionário de vocês mesmos. Então, o que foi pedido? Foi pedido que continuasse com orientação técnica para os grupos formados nas cidades, né? Então, tivesse uma parte desse recurso fosse utilizado para orientação técnica, a continuidade dos produtores que estão certificados aí na região, que tivesse um apoio da feira de semente e também tivesse um apoio na comercialização. Então, são as 3 das principais demandas que o próprio grupo aí de Alto Paraíso Cavalcante explicitou. Então, baseado nessa documentação, a gente vai fazer um ofício ao Ministério solicitando a liberação desse recurso, prorrogação do convênio, ele termina dia 22 de agosto, 22 ou 24 de agosto. Então, a gente pediu para prorrogar o convênio até o final do ano e liberar esse saldo que está depositado lá para que a gente possa utilizar também. Não sei se eles vão liberar, primeiro, se vão liberar o recurso. Segundo, agora, tecnicamente, não tem por que não liberar, porque tecnicamente nós estamos bem fundamentados e que a demanda surgiu, inclusive, de vocês também, né? E a questão se vamos usar o recurso só para a feira de sementes ou se vamos também usar uma parte do recurso para mais uma visita de campo presencial aí aos grupos que estão certificados. E também uma coisa que eu tinha pensado e que também foi solicitado, a questão da gente fazer algum tipo de roda de conversa durante a feira de sementes, que seria uma segunda proposta, tem a ver com o DAX também, a gente pudesse fazer algum tipo de roda de conversa ligada assim, produção e comercialização na agricultura familiar, por exemplo. Então, não adianta também a gente produzir e depois não conseguir comercializar. Então, são os gargalos na produção
conseguir a semente é um gargalo, né? E depois que você produz, o outro gargalo é conseguir comercializar. Então, a gente poder ter rodas de conversa desse tema ao longo desses dias, mas também estava pensando depois no voz alta aí, o Davi nem sabe disso, mas já estou convidando ele. Em outubro, a gente talvez fazer um seminário mais ampliado especificamente sobre isso, agricultura familiar, produção e comercialização, que a gente possa criar várias alternativas no mercado criou junto, né? De logística, de realmente poder escoar a produção, divulgar, enfim, de poder colocar isso em prática, nos nossos sonhos, a gente poder colocar em prática. Então, são algumas coisas que a gente estava pensando de utilizar para esse recurso. Mas estamos abertos, né? Bom demais. É bom demais mesmo. Eu acredito que o que pudesse ser canalizado para a Feira de Sementes seria um potencializador de todo o resto. Até porque na Feira de Sementes nós podemos, por exemplo, não estou advogando pela Feira de Sementes contra um apoio aos os meus colegas certificados orgânicos, né? Porque eu sou membro do programa. Mas tem muita troca de conhecimento extremamente relevante no circuito da feira, né? Com profissionais também de extremo gabarito interagindo, né? Então, eu acho que a ideia das rodas de conversa converge para isso, entendeu? Então, eu acho que agrega valor ao programa de certificação orgânica, que o recurso seja aplicado nas feiras de sementes e que a gente ative os produtores para eles irem na feira de sementes, né? Muito bom. Cecília está com a mão levantada. Cecília? Oi. Não, era só aproveitando esse gancho falando da roda de conversa. Eu faço parte também do projeto do Polo de Extensão da UNB Calunga junto com a professora Janaína. E ela não podia estar aqui hoje, mas a gente inclusive tinha conversado na nossa última reunião do projeto sobre isso, sobre a importância talvez da gente criar esse ambiente da roda de conversa durante o encontro, para falar sobre, né, sobre as questões, sobre os dilemas que surgem, sobre alguns questionamentos que têm surgido com os coletores de semente também. E eu acho que seria um ótimo momento a Feira de Semente para isso, para começar essas conversas, essas trocas, né? Esses aprofundamentos. Então, só para reforçar isso e dizer que a professora Janaína também trouxe essa ideia e que ela gostaria de estar aqui, mas talvez numa próxima ela já esteja com a gente. Ótimo. Uhum. Bom, pessoal. Uhum. Ninguém com a mãozinha levantada, mas alguém gostaria de complementar? Dando uma devolutiva aqui, a secretária de Agricultura de Colinas respondeu que ela gostaria de fazer na sexta-feira, mas não precisa sobrepor de Cavalcante. A gente pode imaginar uma semana pegando de sexta e entrando para a semana, com 2 sexta-feiras, não teria problema. Alguma complementação, José Ivan? Opa. Oi. Não, só eu estive fora da reunião, voltei agora, mas é um prazer revê-los todas e todos. Uma boa noite afetivo e efusivo. E tive que sair por razões da caravana que a gente está empreendendo por vários lugares. E aí não deu para acompanhar, mas estamos aqui firme e sedentos por organizar a nova versão da feira. Muito bom. Vocês vão de qual município Quero mesmo? só fortalecer o que a Cecília coloca. O José Ivan está em todos os municípios. Ele vem de Brasília, mas está em todos os municípios. Só fortalecer a questão do método, a gente sempre faz roda de conversa. A Terezinha já montou várias rodas super interessantes. Eita. Caiu, Claudinha. Oi. Claudinha?
Caiu. Não, eu caí aqui, perdão, a internet está caindo. Mas, enfim, as rodas de conversa para fortalecer Cecília, o próprio José Ivan fez rodas de conversa, tanto em Cavalcante quanto em Colinas, na Feira de Sementes. Então, isso é uma prática da gente, é super importante. Cada município pode estruturar quais são os seus focos. Gustavo, Ivonete, o que são esses focos? Porque, na verdade, uma das questões, só para levantar rapidamente, uma das questões na certificação de alimentos orgânicos é a origem da semente, exatamente assim, sementes e mudas. Então, isso já é uma roda de conversa super importante a ser assumida pela Feira de Sementes. Terezinha, a gente pode ir combinando o que a Ivonete está cobrando. Hoje é segunda-feira, não sei se é o melhor dia para as pessoas, mas neste horário, a toda semana, a gente já lista pautas do que nós precisamos ir avançando, e realmente a Terezinha é ótima nisso. Não é que eu fico passando a bola, é porque realmente a Terezinha é muito organizada para isso, mas a gente já estabelecer essas datas e avançar nas discussões das rodas, e também na proposta do Gustavo, o que é necessário, o que nós temos que fazer para agilizar esse pedido. Então, eu acho assim que a gente tem que correr com essa questão de garantir a captação de recursos, né? Então, construir esse projeto, né? Essa proposta, ele vai ter orçamentos municipais, né? Então, teria que fazer uma interação também com as secretarias, né? No caso de Colinas, no caso do Mário do Balanço, para fazer um orçamento mínimo focado numa realidade, né? E o ônibus circulando, isso daí é tranquilo, né? A gente tem facinho o valor por exemplo, da contratação de ônibus e do custo do orçamento do combustível, né? Eu vejo que, na maioria dos municípios, tem um grande desafio de mobilização dos agricultores, né? Para participação nas feiras, né? Então, como que poderia garantir por exemplo, a comida é necessária, muitas vezes o ônibus buscar em alguns pontos, né? Ter algum transporte para busca em alguns pontos, ou ajuda com combustível. Então, assim, eu acho que algumas pessoas aqui, que a própria Selma, né? Eu acho que Cavalcante já poderia estar, Selma já poderia sair com essa responsabilidade de fazer um orçamento justo, né? O preço justo, um orçamento focado numa mobilização para Cavalcante, levar esse desafio também da interlocução com Teresina, né? Porque vocês estão juntos, isso é muito bom, né? E a gente está conversando com outros municípios, né, com os secretários, Ivonete sair com esse desafio também junto com o coletivo de Alto, né, de montar esse orçamento aí para Alto Paraíso, e vocês ficarem responsáveis já de passar para o Gustavo. São os municípios que estão aqui presentes, né? Alto Paraíso, Cavalcante, uma extensão aí por Teresina. Para os outros que não têm pessoas aqui presentes, a gente faria essa interlocução, indicando esse cenário de captação de recursos. O Gustavo deixou claro que é uma situação de busca de recursos, que também pode ter uma recusa, mas que existe grande possibilidade de ser apoiado. Então, a gente deveria, pelo menos o Alto Paraíso e Cavalcante que estão aqui, já se empenhar em montar um orçamento. Talvez o Gustavo pudesse estar passando, viu, Gustavo? Trocando figurinhas aí, colocando quais os itens, né? Que deveriam estar constando, né? Ou a gente está ajudando também. Com relação às datas, né? Então, a gente já teve 2 datas fechadas, nós temos que fechar as outras, por conta do tempo e por conta da divulgação, porque os agricultores também vão estar presentes por meio dos cartazes e do processo de divulgação que vai acontecer. Então, isso daí eu acho que é minimamente... e também tem um desafio de falar com os municípios, né?
também outros municípios que poderiam estar entrando nesse circuito, porque a ideia é pegar os municípios da Chapada dos Veadeiros. Eu acredito que essa ideia do circuito de feiras de semente é tão inovador, isso, que na ocasião das feiras a gente poderia também estar pensando em convites de grandes pessoas aí, né, ligadas à questão da agricultura familiar, né, pessoas que estão, gestores, né, públicos que estão aí envolvidos com esses desafios do avanço. E eu gostei muito do que a Claudinha falou, porque assim, a gente está envolvido no movimento, né, de circuito de feiras de semente na Chapada dos Veadeiros, mas aquele porquê, né? Por que fazer feira, né? Isso permeia, isso tem que estar na ponta da língua de todo esse coletivo, né? Eu trabalho há muito tempo com processos de conservação de sementes na Embrapa, né? Então, a gente começou há muitos anos coletar e guardar naquelas câmaras que conserva para o futuro, sempre pensando na segurança alimentar, porque o clima está mudando, e aí grande parte da diversidade genética daqueles tipos de semente está ainda na mão dos agricultores. Então, por isso que a gente também entra com esse componente da pesquisa, da relação da conservação local, fortalecer a feira. A feira é um método de promover a conservação local. A feira é uma metodologia social de trabalhar com os campesinos a questão da linkando a diversidade de sementes, face a essa mudança do clima que está acontecendo, com a questão da soberania alimentar. Um dos requisitos para enfrentar mudança climática é ter a diversidade genética. Tem plantas que se adaptam mais a determinadas situações que a outra. E a maioria delas está na mão dos agricultores. E a maioria dos agricultores guardiões estão ficando mais velhos, né? Então, no contexto da feira, pensar na questão do repasse intergeracional também. Por isso que essa ideia da escola, né? De trazer os jovens para esse movimento. E a feira também tem espaço de valorização dos guardiões. Pensar naquela coisa do microfone aberto, sabe? Trabalhar, existe uma vaidade que é boa, todo mundo pensa que a vaidade é ruim, né? Tem uma vaidade humana, quando o ser humano está fazendo coisa boa, tem que ser estimulado. Então, microfone aberto, para os guardiões contarem sua experiência. Tem alguns casos de feira que existe premiações ao guardião que apresenta na esteira expositiva mais tipos de semente. Então, assim, é uma metodologia social que é tão inovadora a gente pensar, né, em colocar isso num circuito onde vários municípios, né, que isso também, eu acho que já vai para o terceiro, poderia, como é que fala, brilhar, né, brilhar em termos de comunicação nacional. Teve um ano que Alto Paraíso inovou tanto na figura do DATS e do coletivo, né, que foi a fazer feira online, em plena pandemia, fazer reunião de guardiões online. O pessoal conseguiu fazer isso. Isso é inovador, isso é inovação, em termos de processo de trabalhar com campesinato. Então, e agora, garantir essa circulação, esse abraço da AGE, né, que tem se empenhado tão bem aí para os processos de certificação orgânica, eu acho maravilhoso, gente. Perdão, pode falar. Eu acho que a AGE elevou o nível da agricultura familiar local, introduzindo o acesso ao processo de certificação orgânica. Isso. Muito bom. Eu acho que foi muito importante mesmo. Eu queria, é verdade, tipo, Cláudio, quando você falou, né, eu falei, mas não falei o recado certo. As rodas de conversa sempre acontecem, são maravilhosas. Na verdade, o recado era que a gente está com a questão dos coletores de semente aqui em Cavalcante muito forte. Então, na verdade, era levar essa questão talvez para uma roda de conversa, a questão da sustentabilidade que tem surgido em alguns trabalhos dos acadêmicos aqui do território, né? A Nilsa, não sei se vocês conhecem, a Nilsa,
é professora da comunidade, ela tem um trabalho e agora vai defender o mestrado dela, que é sobre a sustentabilidade da coleta de sementes aqui no território. Então, assim, era mais nesse sentido, perdão, não me expressei bem, mas era talvez se esse tema pudesse ser trabalhado, a questão da sustentabilidade, né, dos valores, enfim, talvez uma roda de conversa que puxasse para esse lado. Em Cavalcante é um tema que está bem efervescente, tá? Aqui era essa partilha. Teresina, amei sua fala. Quando eu ouvi você falar, gente, eu fiquei emocionada porque eu também, eu sou cigana, mas eu vim do campo, né? O meu pai é produtor, hoje está aposentado, e essa é a essência do campo, né? Muita gente, eu sou do setor ambiental, mas vindo de lá, como agricultura familiar, a gente sabe a essência do campesinato, né? Que é ser guardião, é a permanência das sementes, né? Originárias. Então, isso é muito importante, esse trabalho dessa feira, e realmente deixa a gente até emocionada nesse sentido. Talvez possamos partir para os pontos de ação aí. Então, Pessoal, estão me ouvindo? uhum. Então, para facilitar o entendimento de vocês, no plano de trabalho que nós temos, já tem alguns itens que são mais fáceis de nós solicitarmos o recurso. Por exemplo, gasolina. Já é um recurso que nós utilizamos, já está contemplado lá no sistema antigo Siconv, né? Então, gasolina é um item que nós já temos e só solicitando para que seja depositado mais recursos para usar na gasolina. Gasolina, alimentação é outro recurso que nós temos também, e aluguel de carros. Então, são 3 itens que ajudariam na infraestrutura da feira e que já fazem parte do nosso plano de trabalho. Então, o que a gente precisaria de ter, de uma forma mais ou menos urgente, porque a gente tem que apresentar agora uma espécie de plano de trabalho para usar esse recurso que está residual na conta. Então, por exemplo, quanto que vai ser de gasolina, quanto que vai ser de locação de automóveis, quanto que vai ser de alimentação. Então, a gente precisaria ter, talvez dentro de uma semana no máximo, quarta-feira da semana que vem, alguma coisa, a gente pudesse ter uma ideia. Vão ser, por exemplo, 10 produtores de cada cidade. Quanto é que eles vão gastar para se deslocar, seja usando a gasolina no posto de gasolina aí de Cavalcante ou no posto de gasolina de Alto Paraíso, que nós já temos, inclusive, eles registrados no sistema de convênios. Então, pode abastecer no posto de gasolina de Alto Paraíso e pode abastecer no posto de gasolina de Cavalcante. Quantos produtores, quantos carros abastecendo por quantos quilômetros. Então, a gente minimamente fazer esse desenho para depois a gente poder colocar essa porcentagem, porque como o Zé Ivan sabe disso, é tudo com porcentagem. Então, do recurso X, vamos colocar 2 mil, 3 mil reais, para dar um exemplo assim, de gasolina. Vamos colocar mais 2, 3 mil reais de aluguel de carros. Vamos colocar mais 2, 3 mil reais de alimentação e mais 2, 3 mil reais de diárias em pousadas. Então, não sei quanto, 10 mil reais, 15 mil reais. Então, a gente precisaria de ter um desenho para a gente poder justificar, então, como é que esse recurso vai ser gasto. Eu me voluntario para ajudar a estimar. Eu vou precisar conversar com todos vocês pelo Zap, ao longo dos dias aí, por mensagem, para a gente identificar rotas de interações, né? Por exemplo, se vai ter um calendário com os dias onde vai haver interação nas diferentes cidades. Então, eu acho que eu consigo contribuir para nós gerarmos juntos uma rota, né? E com uma rota e sabendo quantas pessoas vão estar envolvidas, que recursos vão ser necessários nos lugares, a gente consegue entender quantos veículos vão ser necessários, quanto de gasolina e quantos quilômetros vão ser percorridos, quanto de combustível vai ser necessário.
quantas pessoas vão estar envolvidas, mapear requisitos, né? Identificar requisitos. Eu posso ajudar fazendo isso. Eu queria fazer uma pergunta para o Gustavo. Gustavo, esse custeio seria do projeto todo, o projeto que acontecerá ao ano, ou seria dividido por cidade? Como que funcionaria? Não, o projeto ele é geral. Uhum. Ele vai ter um recurso de combustível. O evento como um todo. A gente está falando um montante bem, né? Por exemplo, vamos imaginar completamente por R$10.000. Se vamos conseguir R$10.000, são 5 itens, seria mais ou menos 2.000 para cada item, por exemplo. Entendi. Cavalcante, a dificuldade. Não, pode continuar, Gustavo. Aí vamos dizer, por exemplo, vocês aí, a Cavalcante e Alto Paraíso, por exemplo, eles têm recursos para poder pagar as refeições no restaurante. Então, já ajudaria, em vez de gastar recurso de refeição em Cavalcante e Alto Paraíso, gastar mais gasolina com outras coisas. Ah, entendi. Então vai ter umas pontuações. Porque para a gente, a questão é que aqui são várias regiões com localizações diferenciadas, né? Vocês sabem. Por exemplo, assentamento Rio Bonito, região Calunga. Aí já vem São José, né? E alguns, por ser muito longe, deveria com antecedência. Eu acho que, assim, se o município sediador custear, pelo menos algumas das coisas do próprio grupo, né? Tipo, dos produtores da região, acho que facilitaria, né? Exato. Exatamente. E a maioria também já tem casa na cidade, acho que mais seria o combustível, o transporte para buscar. Se a Cláudia entende dessa forma e a Terezinha, claro. Uhum. Gustavo, oi. Gustavo levantou a mão, mas eu queria te fazer uma pergunta. Essa parte da alimentação poderia ser pagamento, por exemplo, para um local que faça a refeição, poderia ser também compra de produtos direto de agricultores locais, por exemplo, comprar fruta, pode ser também? Tanto faz. Pode ser também, mas talvez seja uma compra via restaurante, né? Tá. Uhum. Faz uma cotação no restaurante, o restaurante oferece as frutas, por exemplo, dentro do serviço de alimentação, né? Porque para comprar direto de um produtor aí pode ser que seja um outro tipo de gasto, então melhor que fosse oferecido que o restaurante comprasse. Na verdade, sempre para nós seria interessante alimentação no evento que o restaurante comprasse da agricultura familiar. Em vez de ele comprar alimentos convencionais no mercado, ele passa a comprar da agricultura familiar, quem está envolvido no projeto, e disponibiliza o alimento para os participantes, mas que eles mesmos produziram, por exemplo. Seria muito interessante a gente fechar esse circuito assim, né? Então, essa proposta é uma estimativa, que ela tem que fazer essa consulta localmente, né? Eu me disponibilizo também, Gustavo, eu tenho que ir aí mesmo para assinar documento, a gente fazer um mini roteirinho para fazer esse cálculo, né? Porque tem que conversar com os secretários que não estão aqui também, com os coletivos que não estão aqui, para eles complementarem, né? E aí a gente daria, assim, um tempo curto, a gente pode tentar estimular, né? Estimular que Colinas faça isso e outros. E aí a gente junta isso para você já ter esse orçamento. O que você acha? Talvez em termos de ser ágil, por exemplo, talvez se a gente focasse mais na gasolina e na alimentação, porque primeiro as pessoas saírem nos seus próprios carros, né? Então, em vez de também ficar fazendo cotação de logo, por exemplo, Alto Paraíso, a gente viu aqui que tem uma van de 23 lugares e tem uma van de 15 lugares. Pode ser que não tenha recurso para combustível, não sei. Mas uma coisa que é mais rápido, a gente garante realmente o combustível e a alimentação. Para mais pessoas, as pessoas possam ir nos seus próprios carros, né? E abastecem lá nos postos. E as pessoas ficam mais livres. Uma coisa é você ter um ônibus e conseguir, além de tudo, que todo mundo
tem um horário em comum, né? Todo mundo vai de ônibus para uma cidade, fica naquela cidade, todo mundo junto e volta junto no mesmo ônibus. Agora, se você libera para as pessoas fazerem uma caravana de carros e ônibus, aí a pessoa tem liberdade de ir a hora que quiser, ficar o tempo que puder e voltar para a sua cidade. O que a gente garante é o combustível. Eu acho que seria mais ágil e mais fácil para todo mundo. Muito bom. É a glória. É a glória. Então, pessoal, a gente já tem mais ou menos a ideia do que nós vamos fazer. Com o Gustavo, acredito que já está encaminhado, acho que todo mundo já entendeu o que nós precisamos fazer. O tempo está em cima da hora, né? Porque é quarta-feira, né, Gustavo? O DAC se comprometeu a fazer essa questão das rotas, né? Nós temos que fechar as datas também com os outros municípios, né? Tem algumas coisas que estão com as pontas abertas aí, né? O cálculo de alimentação, acho que quem está ligado a cada um dos municípios poderia estar mandando, né? O custo de alimentação, na verdade, uma estimativa de quantas pessoas vão participar. E o custo de alimentação local em algum restaurante que compra da agricultura familiar. Mas quanto que as pessoas têm que te mandar? Você tem que estar com isso tudo junto para quarta-feira? Qual que é o prazo? Você juntar, Gustavo. Não. Quarta-feira da outra semana. Isso. Bora planilhar. Vamos planilhar. Planilha e marca na sexta agora, né? Hoje é segunda? Identificar todos os lugares que tem pessoas remotas, com acesso dificultado, quantas pessoas teria nos lugares, em todos os lugares de todas as cidades, para a gente ter um panorama. E tem transporte próprio, não, né? Também. E aí a gente vai depois fazer uma adaptação em cima da quantidade de recursos que está disponível, a gente vai adaptando. E nessa jornada, acredito que a gente pode conseguir outros recursos também, né? Quanto mais organização a gente conseguir atingir, mais sinergia para receber mais recurso haverá. Eu teria alguma complementação dentro desse tema do Gustavo? Gustavo, sexta-feira, porque a gente tem que interagir com os outros municípios também, para eles fazerem essa coisa da distância, né? Dos grupos que precisa buscar, do custo, né? Em litros, que eles vão precisar para esses municípios também conseguirem juntar os seus coletivos, né? E a partir desse planejamento de como que vai ser essa circulação, quantas pessoas vão estar circulando, né? E também essa perspectiva de deixar os valores pagos já, e seria um voucher, né? Para os agricultores pegarem, ou quem quiser circular entre as feiras, pudessem estar abastecendo. Sexta-feira, será que consegue, Dax? Já ter uma ideia? Tem que dar uma cutucada nos municípios. Podemos ir planilhando. Vou começar amanhã. Gustavo, vai me acionando aí, eu vou estar procurando te subsidiar na medida que for possível, né? E aí vou te perguntando também e bolando formulários, planilhas para passar no grupo entre nós, para as pessoas irem trazendo subsídio de informação para a gente fazer conta. Então, podemos conversar na sexta-feira? Para a gente saber até onde a gente está, para a gente ver o que está faltando. Vamos conversar na sexta, às 7 horas? Certinho? Aí a gente vê o tanto que a gente avançou, né? E eu acho que com essa perspectiva do recurso, aí o pessoal vai ficar muito mais animado, né? Tem outras questões, aí já passando por uma outra. Então, outra questão que é fechar essas datas todas com os outros municípios. Colinas quer fazer na sexta-feira também. A gente não sabe se Campos Belos vai fazer na quarta-feira, como fez no ano passado. São João da Aliança fez, se não me engano, no domingo, né, Claudinha? No domingo. E está tudo certinho, outros municípios que podem estar entrando também nesse processo de circulação. Está entrando uma outra pessoa aí. Tudo bom? Boa noite. O Jurani diz que tenta entrar, possivelmente é ele.
É ele. Uhum. Conseguimos entrar agora. Oi? Olá. Uhum. O Dax, você... Uhum. Tudo Oi. bom, Jurani? Bem-vindo. Mais uma luta aí, né? Terezinha, o Jurandir é o diretor de agricultura, viu? Isso. Aqui de Cavalcante. Uhum. Então, Jurandir, boa noite, né? Nós estamos aqui, já começamos a reunião, fizemos um histórico aí, conversamos sobre o que são as feiras de sementes enquanto tecnologia social de mobilização dos agricultores para a questão de fortalecer a conservação da agrobiodiversidade local, já falamos sobre questão de mudança climática, da importância e da inovação que a Chapada está se propondo já com foco esse ano no terceiro circuito regional de feiras de semente, né? Construindo história e união territorial em torno da conservação dessas sementes tradicionais. A grande novidade, assim, e a alegria, nossa, está todo mundo aqui com cara de riso, viu, Xandi? Estamos aqui com a carinha de riso, foi porque a AGE, que é a Associação dos Produtores Orgânicos aqui de Brasília, que está fazendo esse trabalho bonito de certificação orgânica na figura do Gustavo, trouxe uma possibilidade maravilhosa de apoio às feiras, né? No contexto do combustível e da alimentação. Aí eu queria que, de repente, o Gustavo pudesse clarear um pouco essa ideia, Gustavo, para o Jurani, que é o secretário, Jurandir, desculpa, que é o secretário lá de Cavalcante. Diretor, desculpa, diretor. Ô, Gustavo. Boa noite, Jurani, tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Tudo tranquilo. Então, Jurani, o que eu estava explicando para eles, o projeto, ele praticamente está sendo finalizado nessa primeira etapa. A outra boa notícia que a gente quer dar para vocês é porque Colina do Sul quer levar o projeto para lá, de certificação orgânica para Colina. O prefeito aí de Cavalcante, o Vilmar, disse que quer levar o projeto também para o assentamento São José e para as comunidades diversas que estão aí mais distantes, né, dos calouros nas diversas regiões. Teresina também quer levar o projeto para lá. Então, o projeto deve continuar, se não já esse ano, nesse formato, pelo menos no ano que vem, com novas emendas parlamentares. Mas sobrou na conta da AGE, que é um dinheiro de emenda, tem que ficar dinheiro de aplicação no banco, então sobrou um resíduo que a gente pode solicitar, utilizar para algum evento que tenha afinidade com o nosso projeto. Então, como no projeto nós fizemos um questionário e as pessoas indicaram que gostariam que tivesse um apoio na feira de semente, que tivesse um apoio na orientação técnica na produção orgânica e tivesse um apoio na produção e comercialização de produtos, então a gente está com a intenção de fazer um ofício ao Ministério da Agricultura solicitando a utilização desse recurso que está na conta para apoiar fundamentalmente a feira de sementes naquilo que já está previsto no nosso plano de trabalho, que é apoio de alimentação e combustível. É bastante tranquilo a gente solicitar isso. Não é uma despesa nova, é uma despesa que o Ministério já liberou que a gente utilizasse. Então, praticamente, tecnicamente, está tudo resolvido. É só uma questão de a gente fazer o ofício. O único detalhe é que a gente precisa de realmente ter uma estimativa de quanto de combustível que a gente iria utilizar, que os produtores pudessem, então, para o Jurandir entender. Dessa vez, os produtores de Cavalcante pudessem viajar para Alto Paraíso, para Colinas, para Campos Belos, os camponeses pudessem viajar, se conhecessem, né? Não que a feira acontecesse só em cada cidade, os produtores iriam apenas se interessar da sua cidade, mas que os produtores pudessem viajar e conhecer os produtores das outras cidades e os produtos das outras cidades. Então, muito interessante. Fundamentalmente. É isso. Oi. Opa, Jurani. Então, a gente ficou aqui como encaminhamento, como desafio de construir essa questão de algumas rotas, né, do próprio município pensar onde eu preciso buscar os agricultores que vão participar
da feira aqui, no caso Cavalcante, né? Quantos agricultores estão previstos para participar? Qual o custo de alimentação? Né? O Gustavo estava falando que o ideal é que seja um restaurante para fornecer alimentação. Então, esse custo precisa estar colocado, né? E o Gustavo tem até quarta-feira para encaminhar isso. Nós pensamos em fazer uma reunião na sexta-feira, o DAC se prontificou para reunir essas informações, mas o município precisa dar uma ideia, né? Ele vai interagir, então, de quanto que precisa, né? Qual a quantidade de produtores. Então, é uma realidade nova, né? Uma possibilidade de recurso, Juliana. Isso, muito bom demais. Eu vou amanhã, eu estou indo para o Alcance, e chegar lá, vamos sentar lá com o pessoal. Eu acho que a tardezinha, à noite, já tem alguma informação para passar, quantitativo, tá? Aproximado, né? Eu não vou ter condição de fazer isso com precisão, né? Com essa rapidez, né? Você falou na quarta agora que vai precisar, ou na sexta ou na quarta outra semana? Não, na sexta agora nós vamos reunir. Na quarta da outra semana o Gustavo precisa mandar. Então tá, não, aí eu tenho condição de passar a informação mais precisa. Tá bom? Ótimo. Então, ficou assim, na próxima sexta nós vamos fazer nosso encontro. Temos também o desafio, já teve aqui uma escolha de data, sexta-feira, né? Aproveitar aí que vocês já fazem feira, Alto Paraíso ficou com dia 21 e Cavalcante com dia 22. O desafio também da interlocução de vocês com Teresina, né? Vocês vêm da primeira Só que vez. Preciso, Jurandir, confirmar essa data, Terezinha. Isso. O que você acha? Então, vamos ver se a gente confirma na sexta. Uhum. Tá bom? Ou no sábado, é o dia da feira de vocês, né? Ele está falando do retorno da resposta para sexta-feira, é isso, Jurandir? Sim, a nossa feira, quando o pessoal vem, todo mundo na prova, é no início do mês, entendeu? Mas assim, como dia de feira normal pode ser, né? Dia 22 vai dar na sexta-feira, né? Esse é o... Isso, Gerani, dá na sexta-feira. Aí por isso que tinha pensado dia 22, porque dia 21 vai ser a de alto, e aí a gente passaria dia 22 para fazer já fazer pertinho também. Aí eu acho que nesse caso, como realmente não cai no primeiro final de semana do mês, né, que é quando o pessoal do assentamento vem, o auxílio para o transporte, né, para gasolina, para os produtores que se registrarem ou quiserem vir, talvez fosse interessante mesmo, Terezinha. Isso. Agora eu queria também colocar para vocês que eu acabei de receber mensagem aqui da secretária de Agricultura de Colinas, que ela falou que gostaria de fazer na sexta também. Não sei se lá tem alguma feira, sabe? Mas assim, se não tivesse problema para vocês fazer no sábado, né? Aí ficaria tudo encarrilhadinho, né? Vocês têm feira de produtores na sexta-feira, não? Tem na sexta-noite. Ah, tá, entendi. Entendi. Então, é melhor ela passar para o sábado, né? Que aí fica... Nossa, seria o melhor dos mundos, porque Campos Belos costuma fazer na quarta, na quinta Alto Paraíso, na sexta, no caso, Cavalcante. Se ela fizesse Colinas no sábado e domingo, São João da Aliança, aí ia ficar top demais, né? Podemos, Assim, você acha que você vislumbra a possibilidade do pessoal do Cavalcante percorrer todas essas feiras? Você acha que é possível? Não, né? Você estava falando nessa possibilidade? Também, a ideia de criar um circuito de feiras, né? Então, a ideia de alugar um ônibus, onde esse ônibus iria circular entre as feiras, para quem quisesse ir. E também, o Gustavo assinou com a possibilidade de pagar, de ter, tipo voucher de combustível, para quem quiser Terezinha, entrar próprio. Desculpe interromper. Essa ida, por exemplo, dos produtores de Cavalcante seria para
apreciar ou para fazer exposição também? Isso que a gente tem que ver. Está tudo aberto, está aberto. A construção é nossa. É porque, veja bem, eu acho meio puxado esse pessoal vir, estar aqui na quarta, ficar quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, andando com essas sementes, né, com esses produtos, a não ser que eles formem mesmo só para conhecer, talvez para participar de interagir, mas para fazer a apresentação do produto, eu acho meio puxado, por causa são 5 dias, né? E muita gente não vai ter a condição, essa condição física, né, de estar correndo para esse roteiro, penso eu. Cada feira, como já teve... Gente, a minha internet está péssima, caindo. Eu sugiro, a reunião está bem extensa também. Eu sugiro que a gente faça toda essa síntese, pense grupeira e termine a reunião assim. Não sei, Terezinha, é porque... Então, eu queria É porque está péssima a internet aqui. Queria só completar essa ideia do Jurandir aí para a gente pensar em possibilidade. Nem todos os agricultores vão ter condição de fazer essa circulação. Alguns terão. E a feira, todos os municípios, o ideal é que reserve algumas mesas, assim, para aqueles agricultores que quiserem levar também suas sementes para trocar. Colinas fez isso, né? Colinas dedicou um cantinho da feira para, se chegar gente que quiser trocar, vai ficar nesse canto. Fica até bacana, sabe? Que é uma questão de vou receber quem chega, né? Então, assim, dentro da possibilidade e tendo essa questão, além de a possibilidade de ir no ônibus que vai circular, né? O agricultor que quiser, tiver um apoio de combustível, né? Poderíamos deixar solto, não quer dizer obrigatório ir. Mas se quiser ir, terá apoio. Se quiser levar suas sementes, terá um lugarzinho na feira de cada município para mostrar suas sementes e trocar. Maravilha. Teria mais alguma coisa? Vamos discutir isso durante a semana, né? Isso. Seria bom que todos aqui entrassem no grupo WhatsApp da feira, ou todo mundo que vai interagir ao longo dessa semana, né? Como comentamos antes, vamos fazer um levantamento aqui, né, da rota, por onde vamos passar, quantas pessoas tem em cada lugar, quem faz sentido circular entre os lugares, para onde faz sentido enviar o ônibus, né? Então, todo mundo que estiver nesse circuito de alimentar essas informações de planejamento, seria bom estar no grupo Zap da feira. Ainda é aqui anterior? Terezinha, você consegue compartilhar o grupo aqui, o link do grupo? Oi? Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho acesso aqui. Eu vou compartilhar o link do grupo aqui no chat. Ótimo. Você é administrador lá do grupo, você consegue, sim. Copiei o link, estou mandando aqui no chat. Ah, tá. Claudinha, enquanto o Dax está procurando aí, era importante a gente entrar em contato com os voluntariados que fazem o cartaz, né? Boa! Nós temos que Galera correr com essa boa. coisa do cartaz, daquele grupo que se voluntaria para fazer o cartaz, para a gente ter logo, né? Define as datas e já tem logo esse cartaz. Você já podia ligar para o rapaz? Eu acho que nós estamos há muitos anos ele sendo voluntário. Então, eu acho que a gente deveria ou ter novo voluntário ou pagá-lo. Então, eu acho que seria importante saber quanto custa isso e não pedir mais uma vez. Eu acho até deselegante, depois de tantos anos,
ele ser sempre voluntário. Então, Uhum. Não, eu concordo, né? Tudo bem. Uhum. a internet funcionou agora. Uhum. Podemos fazer uma vaquinha, uma vacona para pagar o rapaz? Ou eu não sei se ele vai criar uma arte nova. Aquela última estava maravilhosa. Toda feira tem, né? Uma arte nova, né? Está fechado, Cláudia. Sim. Tem uma questão também que antes ele tinha um trabalho e tinha um salário, e atualmente ele não tem. Então, eu acho que nós teríamos que ter um apoio Uhum. financeiro trabalhando Uhum. voluntariamente. Eu acho que Uhum. chega um momento em que fica até indelicado pedir. Então, isso é uma pergunta para o Gustavo. Gustavo, a gente poderia inserir um custo de pagamento de mão de obra? Com certeza, né? A gente pode, Uhum. está previsto. Tanto Tá é que jóia. teve a arte que foi feita, o selo Chapados Veadeiros, né? Já teve uma pessoa contratada para fazer essa arte. Então, é possível, sim, com esse serviço. Ótimo. Então tá ok, então tá resolvido. A gente mantém esse artista aí que vem fazendo já há muito tempo, Claudinha, acho justo, né? Muito justo. E, inclusive, ele tem uma sensibilidade enorme, né? Porque ele traduz na imagem muito do sentimento. Quem viu o Muito cartaz... ligado com a gente. Uhum. O Gustavo, e a gente agilizar isso. Ele ficaria muito contente, com certeza. Eu queria colocar um desafio aqui, só para a gente ir refletindo, né? Já tem desafios muito grandes de montar esse custo, combustível, né? Já temos o desafio da coisa, mas assim, trazer algumas feiras do sul do Brasil, os agricultores, eles estão muito interessados se as sementes que eles têm é transgênica ou não. E dentro da feira, a possibilidade de fazer alguns testes, se é transgênico ou não, que é feito com aquelas fitas, né? Que é rápido. O que vocês acham disso? É interessante, mas Acho bem legal a ideia. será que os produtores se aceitariam? Sei lá, é uma colocação que pode ser que não, né? Uhum. Mas seria bem contraditório também, né? Não aceitar. Isso. Eu acho que poderia ser só para quem quer. Isso. Uhum. Traz um plus, né? Comentar que ontem foi o último dia dos trabalhos do Congresso Brasileiro de Agroecologia, né? A gente, no último circuito de feira, o coletivo fez uma pesquisa, a gente foi de esteira em esteira, contando as variedades que os agricultores apresentaram em todas as feiras. Foram 5 feiras que foi... Então, a gente tem esses dados que poderia estar ajudando, Gustavo, para qualificar esse pedido, esse projeto, sabe? Quantos agricultores, quantas variedades, se teve alguma curiosidade em relação ao material apresentado, né? E aí, na oportunidade, está apresentando também esses dados para os secretários, né? E dados que podem ser utilizados também. Mandar para as secretarias, né? Que tem os dados do próprio município. Eu ia até compartilhar algo que eu esqueci, acho que estou com problema de esquecimento. A Jurandir poderia até falar melhor. É o projeto do governo do estado, né, Jurandir? Da agricultura familiar, acho que teve uma reunião, eu acabei não conseguindo participar, que está fazendo esses levantamentos, e acho que além da agricultura familiar, do fornecimento de alimentos para as escolas, né, a aquisição, parece que vão doar alimentos para as famílias carentes. Jurandir, você chegou a participar dessa reunião? Não, eu não estive nessa reunião. Foi o João, né, que participou.
É um projeto do governo do estado de Goiás, gente. Acho que vocês conseguem pesquisar. Eu acabei não lendo muito, não participei, mas é mais ou menos isso, né? É para fornecer alimento para a Conab, né? É o PAA. PAA da Isso, Conab. e aí estendeu também para famílias carentes, pelo que o João Filho me falou, o secretário de Agricultura Familiar. O Programa de Aquisição de Alimentos. Para a Conab e o das escolas, né? PENAI. Uhum. Excelente. Teria alguma complementação? Quem não entrou, então, o Tax colocou aí para entrar, né? Então, gente, a gente fica com esse encaminhamento, né? E sexta-feira a gente se encontra. Tranquilo? Uhum. Até sexta, então, sexta-feira eu mando o link lá no grupo da reunião. Ok. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Falou, Boa noite. queridas. Até. Boa noite. Boa noite. Ô, Gustavo, deixa eu aproveitar, eu não fui aí ainda assinar aquele documento, eu posso ir? Sobre a plataforma? Gustavo? Oi, qual é o documento? Não tinha que ir para ir assinar um documento que tem a ver com o domínio da Rede Pouso Alto de Agroecologia? Era contigo? Estou ficando doida. Não, acho que é com IA. Não, desculpa, é com IA. Perdão, eu estou confundindo, Gustavo. Eu fui até procurar seu telefone e não achei aqui, mas tranquilo. Você está no grupo lá, né, da feira, né? Não estou, não. Vou Não, entrar então agora, você vai né? entrar agora, não vai? Vou entrar agora. Tá, No joia. WhatsApp, né? Tá, joia. Gustavo, você trouxe muita alegria para a gente, viu? Boa noite, gente. Eu espero que a primeira de várias, né? Com Participação da área certeza. da Japara. Um abraço, viu? Tudo de bom, pessoal. Boa Tudo noite. de bom. Bom Boa descanso. noite. Está sendo gravado aqui, peraí.